E hoje eu tenho uma história muito emocionante para contar para vocês. Foi um negócio que aconteceu ontem, que aliás tem acontecido com mais frequência, cada vez mais na minha vida. Não sei, eu acho que eu tenho um chamamento de Deus. Eu já falei isso para alguns amigos íntimos mais pertos. Eu tenho uma intuição muito forte com as pessoas, principalmente as pessoas quando eu ando na rua, as pessoas que trabalham na rua, ambulantes, enfim, eu tenho uma intuição muito forte, né? E ontem eu tive essa intuição, eu cruzei com uma pessoa vendendo chocolates na rua e foi uma história incrível. Fiquei 1h30 conversando com essa pessoa, uma história emocionante de superação de um cara que chegou no fundo do poço e que se reergueu. E ele se reergueu por conta de duas coisas especiais. Uma, por causa dos seres humanos que se uniram para ajudar essa pessoa. E o segundo fator importante que tirou essa pessoa do fundo do poço foi a vontade dela, né? A força de vontade de empreender, e que certamente vem de Deus, né? Então o que eu quero contar para vocês, o que aconteceu ontem. Esse cara chama Júlio César. Não sei se ele tem Instagram, eu acabei esquecendo de perguntar, mas eu peguei o celular dele, peguei o WhatsApp dele, a gente depois trocou mensagem à noite quando eu cheguei em casa. Mas eu vou perguntar se ele tem Instagram. Se ele tiver, eu vou depois postar aqui. Eu inclusive quero voltar no local onde ele trabalha para fazer uma entrevista, um bate-papo, para ele contar a história dele de lá mesmo, de forma simples, natural, sem mega produções. É assim que funciona, é assim que eu gosto, para vocês saberem a história de superação desse cara, do Júlio César. E eu gosto muito de conversar com as pessoas e postar aqui, porque eu acho que o exemplo modifica. O exemplo é algo muito poderoso, o exemplo é algo muito forte. Então, o que aconteceu ontem, né? Ontem eu fui numa faculdade em São Caetano do Sul e parece que foi um chamamento, parece que eu tinha que ter ido lá para conhecer esse cara. Olha que, eu não vou dizer que estranho, mas olha como nada acontece por acaso e como parece que eu fui chamado para ir lá. Eu vendo mentoria. Minha mentoria não é barata, mas quando eu tenho essas intuições, quando eu cruzo com uma pessoa e vem esse chamamento de Deus, vem essa força no meu coração, um sentimento que aperta o coração, eu não cobro nada, eu paro ali na hora, e na hora eu começo a dar mentoria para essas pessoas, eu começo a dar conselhos, eu começo a fazer tudo de graça, sem cobrar nada, porque eu entendo que o universo devolve para você tudo em dobro. Eu entendo que a lei da reciprocidade é algo completamente implacável. Uma das minhas empresas é a EAD Plus, é uma escola online com pós-graduações para profissionais da área da saúde. E na semana passada caiu um e-mail na minha caixa postal de um aluno da turma de medicina dessa faculdade em São Caetano. É 1h daqui de São Paulo, da minha empresa até lá, 1h10, 1h20. E ele falava o seguinte: Vinícius, a gente vai ter um evento aqui ontem, né? E eu queria saber se a sua empresa quer contribuir, fazer algum sorteio, contribuir com um bloco de notas, com canetas. E o e-mail desse cara me chamou a atenção, e eu respondi falando que a gente poderia contribuir sorteando 2 cursos para todos os alunos da turma de medicina que participassem desse evento. Estranhamente, não sei porquê, eu resolvi eu mesmo ir, o dono da empresa. Não mandei nenhum funcionário, não escalei ninguém, e eu senti vontade de ir, né? E eu falei, eu mesmo vou dessa vez. Era no meio da semana, de noite, ou seja, eu chegaria tarde em casa. E mesmo assim eu tive um sentimento muito forte de que eu deveria ir, né? E eu fui. Deu o meu horário de trabalho na empresa. Eu peguei o carro e fui.
Cheguei lá um pouco atrasado, cheguei lá, o evento era às 7h20, eu cheguei umas 8 horas. Fui recebido na porta por esse aluno que tinha mandado um e-mail me convidando. E tudo transcorreu normalmente, até aí tudo bem. Eu entrei, assisti às palestras, no momento adequado eu subi no palco, fiz o sorteio dos 2 cursos que a minha empresa sorteou lá para os alunos de medicina, até aí tudo bem. Eu estava com o carro parado no estacionamento, na mesma rua da faculdade, e aí que começou a acontecer o inesperado. Eu não tinha jantado, estava com muita fome, era 9 horas da noite, 9 e pouco. Me despedi de todo mundo e saí. E aí que começou o fato curioso. Quando eu saí da faculdade, assim que eu pisei no último degrau da saída da faculdade, eu olhei para o lado e tinha um cara sentado. Não tinha nenhum aspecto de mendigo, até vestido normalmente, mas ele estava sentado com uma cara de muito cansado. Não estava triste, mas estava com uma cara de muito cansado. E na frente tinha um caixote, e em cima tinha um cesto de Vime, e ele estava vendendo chocolates. Então tinha lá vários tipos de chocolate e alguns pão de mel que ele estava vendendo. E aí eu falei, vou comprar um chocolate e vou comendo no caminho, no carro, até chegar em casa. Quando chegar em casa eu janto. E aí tinha aquele Snickers, que é um chocolate maiorzinho, né? Bem robusto. E eu falei, quanto que é esse chocolate? Ele falou R$2,50. E eu então falei, me dá 2. Peguei R$10, dei R$10 para ele. Na verdade acho que era R$3 cada um. Não, era R$2,50, dava R$5. E eu dei R$10 para ele. E aí ele me deu 2 notas de R$2, ficou procurando moeda de R$1. Eu falei, não, tá certo, não tem problema. E levantei a cabeça, olhei de novo para ele. Nessa hora, não sei explicar porquê, de verdade, de coração, não sei explicar porquê, isso é de mim. Na hora que eu levantei e olhei nos olhos dele, veio aquele estalo. E aí comecei a puxar conversa. Esse cara se chama Júlio César, relativamente tímido. E eu então comecei a puxar conversa com ele. E perguntei, quanto tempo você trabalha aqui? Ele falou, 5 semestres, ou seja, 2 anos e meio mais ou menos. E ali a gente começou a conversar. E eu comecei a sentir cada vez mais uma vontade muito forte de começar a dar conselhos para ele de empreendedorismo. E as ideias começaram a vir. Eu falei, Josélio, você consegue tirar uma graninha aqui e tal? Ele falou, consigo tirar um dinheirinho. Eu estou todo dia aqui à noite, mas eu trabalho durante o dia. Eu trabalho com carteira assinada, mas eu venho aqui de noite. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção, ele trabalha durante o dia, ele tem um emprego, ele tem carteira assinada, mas mesmo assim ele vai todo dia na porta daquela faculdade para vender doces. E eu falei, aí tem alguma coisa. Primeiro, o cara é muito esforçado, ele quer ganhar mais, ele quer vencer na vida, um cara humilde, um cara com rosto de sofrido, mas feliz com a vida, né? Até então eu não sabia se era por força de vontade para ganhar mais, para ganhar um dinheirinho a mais, ou se tinha algum motivo específico. E aí que quando eu saí de lá, depois de 1h30 conversando com esse cara, que eu percebi que foi um chamamento de Deus, de que esse cara tinha algo especial. Depois que vocês entenderem o final da conversa, vocês vão saber. Então eu comecei a dar dicas para ele de empreendedorismo. E aí eu falei, Josélio, você vende, por que você não aumenta o seu mix de produto aqui, né?
tem duas formas de você aumentar o seu lucro aqui na frente da faculdade. Uma delas, que não é o ideal, é você subir seu preço. Ele falou, isso eu não vou fazer nunca, o meu preço sempre é já um preço justo. E eu falei, mas qual é a segunda forma? Aí eu já tinha falado meu nome para ele, né? O meu nome é Vinícius. Ele falou, mas qual é a segunda forma, Vinícius? E ele não é gago, mas ele tem a língua um pouco presa. Então esse é um dos motivos dele ser um pouco tímido. Ele fala com a língua assim, um pouco presa. Pouco, gente. Mas às vezes, pequenas coisinhas são suficientes para você mudar o seu mindset e se sentir inferior aos outros. Aí foi mais um motivo que eu percebi que era um chamamento de Deus e que algo falava para mim, dá atenção para esse cara porque ele tem potencial para ir muito longe. E eu percebi isso, porque depois ele mesmo falou, né? Eu sou tímido. E depois de 1h30 conversando com ele, eu falei, você não é tímido nada, você ficou 1h30 conversando comigo aqui, cara. E essa história mexeu demais com o meu coração, né? Eu vou pedir licença para quem já está desde o começo, para rapidamente contar o que está acontecendo hoje para quem entrou agora na live. Eu fui ontem em São Caetano, numa faculdade, e eu tenho uma intuição muito forte com relação às pessoas, principalmente ambulantes, pessoas que trabalham na rua, e às vezes me dá um estalo, eu olho para alguém, eu cismo, e ali eu fico 1 hora, 2 conversando, e esqueço da vida. E quando eu saí dessa faculdade com fome, sem jantar, eu fui comprar um chocolate, e eu olhei nos olhos daquele vendedor que estava sentado no chão, com muita cara de cansado, mas com uma cara de uma pessoa trabalhadora, feliz e não infeliz com a vida, e me veio uma luz divina, não sei, enfim. Eu falei, esse cara tem algo de especial, e eu começo a puxar conversa. Então foi aí que tudo começou, essa história que eu quero contar para vocês, de quem entrou hoje, de quem entrou agora. E eu comecei a dar dicas e mentoria de graça para esse cara, e eu comecei a conversar com ele, por que ele estava lá de noite vendendo doce, pão de mel e chocolate. E ele falou que trabalhava com carteira assinada e que de noite vendia doce lá. E comecei a puxar conversa com ele, e ali a gente ficou 1h30 conversando. E eu inclusive vou voltar lá para doar roupa, sapato para ele. E para gravar uma entrevista simples, com o celular na mão mesmo, para ele contar a história dele. E quando eu saí de lá, eu percebi que realmente era um chamado, que eu precisava dar atenção para ele, porque ele tem uma história incrível de superação. Vocês vão entender o que aconteceu com ele. Então eu comecei a dar dicas para ele, percebi que ele tinha a língua um pouco presa, e falei, por que você não aumenta o mix de produto, né? Tem 2 formas de você aumentar aqui o seu faturamento na frente da faculdade, você já está aqui há 2 anos e meio, todo mundo te conhece. E ele falou que aumentar o preço ele não iria aumentar, porque ele já vende os seus produtos num preço justo. Quem entrou agora, por favor, assiste essa live depois, desde o começo, por favor, eu estou vendo que tem gente entrando agora. Eu estou contando um caso emocionante que aconteceu comigo ontem. Eu falei, e a segunda forma de você aumentar o seu lucro, Júlio César, é você aumentar o mix de produto. E ele me falou, sabe, Vinícius, eu acordo às 4h30 da manhã para trabalhar, e eu saio daqui de São Caetano para ir para Mauá, e eu trabalho o dia inteiro, e eu saio de lá correndo, vou para minha casa, pego a minha mochilinha com as minhas coisas e eu venho para cá vender. É muito cansativo. Então eu não quero aumentar a quantidade de produtos porque é muito pesado para eu carregar. E também eu não posso colocar muito produto aqui porque ele tinha um caixote e uma cesta de vime em cima. Eu não posso colocar muitos produtos porque senão a faculdade não vai permitir. Pode ver, não tem ninguém aqui vendendo nada, e realmente, estranhamente, não tinha ninguém lá. Tinha do outro lado da rua, fora da entrada da faculdade, um carrinho de pipoca, num lugar que é público. Mas ele estava na porta da faculdade.
E ele me disse: eu sou a única pessoa que a faculdade e os donos da faculdade, a diretoria permite que eu venda doces aqui na porta. Aí foi mais um fato que me chamou a atenção. Esse cara tem alguma coisa de especial. Só que aí a gente já estava há alguns minutos conversando e ele começou a se soltar, ele começou a se abrir mais comigo, a gente começou a ficar mais íntimo. Eu sou um cara muito simples, eu converso com as pessoas sem olhar roupa, sem olhar raça, eu sou assim. O abraço forte que eu dou no porteiro de um prédio é o mesmo que eu dou no meu filho. Eu não reparo nas aparências e eu converso normal. Pessoas são pessoas. A gente não tem que julgar as pessoas ou conversar com elas de acordo com o cargo que elas têm, de acordo com raça, e com nada. E ele começou a se soltar, mas com muita vergonha de contar a história dele. Ele estava muito preso e ele falou: não, eu tenho uma história aqui na faculdade, se você perguntar pro pessoal aí dentro você vai saber. Eu falei: mas que história? Não, um negócio que aconteceu no passado, aconteceu um negócio aqui muito sério e eu tenho uma ligação muito forte com os alunos dessa faculdade, com os seguranças aqui da porta, com os funcionários da recepção. E nisso eu fui dando dicas para ele de empreendedorismo, de mentoria, sobre atitudes para vencer na vida. Falei: parabéns, cara, você trabalha com carteira assinada, você acorda às 4h30 da manhã para ir para Mauá e você ainda vem vender doce aqui de noite. Parabéns, você é um guerreiro, né? E tem gente em condições muito melhor do que você e que não tem a disposição que você tem. E aí ele começou a contar a história dele, que é o que eu vou contar agora para vocês. Esse cara, ele sempre foi muito humilde, muito pobre. E ele morava de favor na casa de um tio, ali perto da faculdade. E ele falou que um belo dia, ele não é drogado, jurou pra mim, garantiu, falou que não é drogado, nada. E realmente o que me chamou a atenção é que o cara é trabalhador, honesto, empreendedor. Ele podia estar roubando, né? Ele podia estar fazendo malabarismo no farol, ele podia estar limpando para-brisa no farol, mas ele estava empreendendo, ele estava vendendo os docinhos dele na porta da faculdade. E conversando com ele, ele acabou revelando o que aconteceu. Esse tio, onde ele morava de favor, expulsou ele de casa. Eu falei: mas qual o motivo? Você, né, é droga, alguma coisa? Ele falou: não, Vinícius, pelo amor de Deus, eu nem fumo, eu não tenho nenhum envolvimento com droga, eu morava de favor e meu tio não queria mais e me expulsou de casa. E ele falou que nesse dia ele ficou sem roupa, sem comida, sem teto e sem os doces que ele tinha para vender. Completamente sem rumo na vida, completamente. E é aí que a gente percebe quem são as pessoas que têm alma forte, que foram feitas para vencer. Eu já quebrei uma vez a minha empresa, fiquei devendo, sentei na sarjeta, chorei, e no dia seguinte eu estava de pé de novo. E eu recomecei tudo. Hoje a minha empresa é pelo menos o dobro do tamanho de quando isso aconteceu. Mas a história tem um final feliz, tá? A história tem um final muito feliz. É que essa história me emocionou muito, por isso que eu fiquei lá 1h30 conversando com esse cara, porque ele é o verdadeiro retrato do brasileiro. A gente tem hoje, o Brasil é, segundo as pesquisas, e isso não é coisa da minha cabeça, o Brasil é hoje um dos países no ranking que mais tem concentração de riquezas no topo da pirâmide. Na verdade, existe um cálculo de uma pesquisa internacional que analisa qual é a porcentagem da população 1% mais rica
E a 1% da população dos ultra ricos do Brasil, nós ocupamos o ranking número 1 no mundo. Olha que loucura. O que prova que a distribuição de renda no Brasil é impressionantemente desigual. E esse cara então foi expulso de casa pelo tio e ficou sem nada. Ele saiu de casa só com a roupa do corpo. Nesse dia, ele já estava vendendo doces na porta da faculdade há algum tempo, ele já era conhecido. E deu a hora dele chegar na faculdade para vender doce e ele foi para lá sem nada. E no muro da entrada da porta da faculdade ele sentou e ele começou a chorar. Aí vem Deus, aí vieram as pessoas do bem, aí veio aquele lado do mundo que você vê que ainda a gente tem saída. Aí veio a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é implacável. Não tenha medo de fazer o bem. Faça o bem independente se as outras pessoas vão te devolver ou não. Faça o bem, porque a lei da reciprocidade é implacável. E aí, gente, olha o que aconteceu. É uma história, não sei como não saiu nos jornais. E, aliás, é uma história que merece sair nos jornais, para poder tocar o coração de outras pessoas, para poder estimular outras pessoas a fazerem o bem, para as pessoas perceberem o poder do empreendedorismo, para as pessoas perceberem o poder da força interior que a gente tem, para as pessoas perceberem o quanto ainda tem gente boa no mundo, e para as pessoas perceberem que quando a gente quer, a gente consegue tudo, mesmo que a gente esteja no fundo do poço. Porque nesse dia, esse cara não tinha parente, esse cara não tinha casa, não tinha comida, ele não tinha para onde ir, era de noite, ele vai sempre para a faculdade no período noturno e ele não ia ter onde dormir aquela noite. Uma das alunas da faculdade, que ele sabe o nome, fala com muito carinho, viu ele chorando e ele já era conhecido ali. Chamam ele de... como é que chamam ele lá? Já vou lembrar o nome e vou falar para vocês. Chamam ele de Seu Júlio, né? Mas ele tem a minha idade. Eu tenho 41 anos, ele deve ter 40, 45. Talvez até menos. E essa menina viu ele chorando e foi falar com ele: Seu Júlio, o que está acontecendo? E ele contou. Eu fui expulso de casa, não tenho onde dormir, os doces que eu vendo ficaram lá e eu perdi tudo, né? Tô só com a roupa do corpo. Bem, aí começou uma grande revolução. Essa menina voltou, entrou na faculdade em questão de minutos. Isso depois, assim, com muita resistência que ele tinha de contar a história, parece até que ele tinha vergonha, né? Mas a gente percebe que ele tem um orgulho, uma gratidão fenomenal de tudo o que aconteceu. Quem entrou agora, eu não quero perder o raciocínio, eu vou pedir para depois assistir a versão gravada da live desde o começo, tá? Porque é uma história muito bonita. Essa menina voltou, entrou na faculdade e rapidamente ela espalhou para a faculdade inteira o que tinha acontecido com seu Júlio. E começou um movimento mais forte que um maremoto, um movimento poderosíssimo, porque o ser humano, quando quer se unir, ninguém segura. Começou um movimento dentro da faculdade de um tsunami. E essa aluna conseguiu juntar os alunos da faculdade e eles pagaram uma noite num hotel para o Júlio dormir. E ele então conseguiu dormir debaixo de um teto, porque os alunos fizeram uma vaquinha e pagaram um hotel para ele. Como se não bastasse, o movimento aumentou, mais pessoas ficaram sabendo.
Eu soube também que a faculdade, eu não sei se foi depois disso ou antes, queria tirar ele da porta da faculdade de vender doce. Fizeram abaixo-assinado para não tirar o seu Júlio de lá. Tanto é que ele é o único cara que vende doce na porta da faculdade. Esse abaixo-assinado chegou nos donos da faculdade, na diretoria, lá nos altos executivos. E como se não bastassem eles terem pago uma noite no hotel para o seu Júlio, o movimento aumentou, cresceu, as pessoas se mobilizaram. E aí pagaram uma pousada para ele morar. Isso tudo aconteceu ontem, por isso que eu fiquei 1h30 lá, 1h30 conversando com o seu Júlio, que eu faço questão de voltar lá, inclusive. É tanta roupa que eu tenho no meu guarda-roupa, tanta roupa que a gente não usa, sapato que fica lá. Entra verão, entra inverno, sai inverno e a roupa fica lá. E roupas novas, algumas até com etiqueta. Mas o cara é um cara abençoado, um cara com força de vontade, um cara que gosta de trabalhar, um cara empreendedor. E ele não se faz de coitado, em nenhum momento ele se fez de coitado, em nenhum momento ele reclamou da vida. E aí esse movimento lá na faculdade aumentou, os alunos se juntaram, fizeram uma vaquinha e pagaram uma pensão para ele. Como se não bastasse, alguém na faculdade, um aluno, conseguiu um emprego para ele, que é onde ele está hoje. Por isso que eu falei que a história é feliz, ela é emocionante, mas ela termina feliz. Arrumaram emprego para ele de ajudante numa empresa de autopeça que fabrica peças para Embraer. Olha, empresa grande. Então ele tem chance de crescer. E é lá em Mauá, por isso que ele acorda às 4h30 da manhã para ir para Mauá. Nesse momento da conversa, eu percebi outra coisa interessante. E eu percebi por que era um chamamento de Deus, né? E por que a minha intuição, na hora que eu olhei nos olhos do seu Júlio, deu um estalo e eu falei, eu senti vontade de ficar ali conversando com ele. E aí eu percebi outra coisa. E eu comentei com ele, eu falei, ô Júlio, cara, hoje você está empregado, CLT, você tem seu salário. Por que você ainda vem aqui de noite? Né? Porque, cara, você acorda às 4h30 da manhã. E essa hora você podia estar dormindo, descansando, porque você vai acordar muito cedo. E olha o que ele falou pra mim. Eu venho aqui hoje, não é mais pelo dinheiro. Eu venho aqui pela gratidão que eu tenho com as pessoas da faculdade e por tudo que elas fizeram por mim. E ele começou a falar o nome do segurança, da mulher da recepção. Ele sabe o nome de todo mundo. O que eu ganho aqui não é muita coisa, mas eu não posso deixar de vir aqui. Eu venho aqui por causa de tudo que fizeram por mim. E que coisa bonita, né? Porque ele não precisava mais trabalhar de noite. E eu falo tanto aqui da lei da reciprocidade, eu falo tanto que o que vai salvar o Brasil é o empreendedorismo, é a educação, é investir na escola, investir na educação dos nossos filhos, né? E são nas pessoas simples, às vezes, que a gente vê tanta bondade. A gente vê tanta pessoa abastada, tanta gente com dinheiro, tanta pessoa prepotente, tanta gente arrogante. E o seu Júlio vai lá ainda hoje pela gratidão que ele tem por causa do que as pessoas fizeram por ele.
arrumar emprego, pagar a pousada. Ele fez questão de dizer para mim, falou para mim com muito orgulho que hoje ele paga a pensão dele. Falou, hoje eu que pago onde eu moro, né? Falou, hoje eu tenho de tomar banho. Você vê, é um cara que se preocupa com a higiene, né? Eu tenho como vir limpinho aqui para a faculdade, né? Imagina você não tem onde dormir, não tem onde tomar banho. Então ele vai hoje lá para ganhar um troquinho. É claro que ele acaba tendo um lucro, né? Mas não é o motivo principal. Ele vai lá pela gratidão que ele tem às pessoas, né? E é isso que falta muito hoje no Brasil. Eu queria dizer para vocês que aqui no Brasil, quando a casa de alguém cai, o governo não está nem aí. No Japão, que eu considero um país de pessoas extremamente evoluídas, eu considero o japonês um dos povos mais educados e mais unidos do mundo. Lá no Japão é um país que acontece de tudo. No Japão tem maremoto, tem terremoto, tem tsunami. E lá no Japão, quando sua casa cai, em meia hora ela está de pé. Meia hora. Porque os vizinhos imediatamente começam a se colocar à disposição para reconstruir sua casa e todo mundo se junta e rapidamente sua casa está reerguida de volta. Veja o exemplo que a gente tem, né, das histórias do Japão, das guerras que destruíram o país, de Hiroshima, Nagasaki. É um país que já foi quase que completamente devastado, e veja o que é o Japão hoje. Então a gente precisa ter mais isso aqui no nosso país, né? Eu, por exemplo, dou um pedacinho do meu dia, todos os dias praticamente, para ajudar as pessoas, para falar de empreendedorismo. E eu já falei várias vezes aqui, né, que o meu maior salário é ver o sucesso de vocês. O meu maior salário é receber as mensagens no direct que eu recebo das pessoas agradecendo, das pessoas dizendo o quanto elas estão evoluindo com as dicas que eu dou, e que são dicas simples, humildes, né? Esse é o meu maior combustível, né? Se eu falasse todo dia aqui e não tivesse nenhum retorno, eu não sei se talvez eu teria o estímulo que eu tenho de estar aqui hoje todos os dias, né? Faça chuva ou faça sol. E essa é a história que eu queria contar para vocês, né? Essa história que eu queria contar para vocês, que aconteceu ontem. Eu fiquei com o celular do Júlio. Na hora ele estava sem bateria. Ele falou, Vinícius, estou sem bateria. E eu falei, não, mas me dá aí o seu celular. Eu anotei o celular dele e logo que eu entrei no carro já mandei uma mensagem de áudio para ele. Depois hoje de manhã ele me agradeceu, mandou mensagem agradecendo. E eu certamente vou voltar lá. Vou voltar lá de novo para bater papo, conversar com o seu Júlio. E vou separar antes tudo que eu tenho de melhor aqui que eu não uso. Inclusive, às vezes, de vez em quando a gente toma uns tapas na cara, né? Que é outro recado que eu queria deixar para vocês. Você tem casa, você tem travesseiro, você tem comida na despensa, você tem água quente, chuveiro, você tem um emprego, você tem o seu negócio, você tem seu carro, você tem sua família, e muitas vezes a gente reclama que a gente não tem tudo o que gostaria. Então, às vezes é um tapa na cara, né? Às vezes é um tapa na cara pra gente ver que a gente tem muito mais, talvez, do que aquilo que a gente precise, e com certeza a gente tem muito mais do que muita gente gostaria de ter e não tem, né? E não tem.
Então não adianta também só eu separar roupa velha, sapato velho, sapato furado, porque as pessoas são seres humanos, né? Vou pegar aqui o que eu tenho de melhor, que eu não uso. E se eu tiver 3 camisetas novas com etiqueta, qual o problema de eu doar uma? Ainda vou ficar com 2. Né? Então eu com certeza ainda vou voltar lá, vou gravar um vídeo com o seu Júlio e vou postar aqui para vocês conhecerem o Júlio César, que é carinhosamente chamado lá de seu Júlio. E é isso que eu queria contar para vocês hoje. Hoje eu estava sem trabalho de noite, estou com tempo livre, então não senti nenhuma vontade de trazer um assunto técnico. Eu queria trazer para vocês essa história emocionante que aconteceu ontem, que me emocionou muito e que eu acho que serve de exemplo para muita gente, em vários sentidos. Acho que serve de exemplo para muita gente sobre a questão da generosidade, empreendedorismo, superação, força, de um cara que um dia não tinha onde morar, não tinha teto, não tinha roupa, não tinha o que comer, não tinha para onde ir, e que hoje está lá com o seu trabalho, humilde, e continua vendendo doces na porta da faculdade lá em São Caetano. E isso acontece com muita frequência comigo, de vez em quando. Às vezes eu estou andando na rua, cruzo com alguém, um ambulante, um vendedor, e ali eu paro e começo a conversar. E na maioria das vezes, ao longo da conversa, eu descubro que essa intuição não foi por acaso, né? Então é isso, gente. Os tripulantes que ficaram até aqui para ouvir a história. Quem chegou depois, vou repetir, assista a versão gravada da live para entender essa história emocionante, esse caso que aconteceu ontem, e que serve de exemplo para muita gente, e que inclusive que a gente pare de reclamar da vida e que a gente comece a valorizar tudo aquilo que a gente tem, os mínimos detalhes, né? Para que a gente comece a valorizar as pessoas. E principalmente isso, gente, nós precisamos começar a valorizar as pessoas, porque o mundo está cada vez mais capitalista. Aqui a gente fala muito de empreendedorismo. O foco do nosso canal é empreendedorismo, vendas e marketing. Só que a gente não pode esquecer que todos nós somos seres humanos e a gente não pode colocar o dinheiro na frente, a gente não pode colocar bens materiais na frente, a gente não pode colocar a ganância na frente, porque aí se torna muito perigoso, né? A gente tem que colocar na frente a bondade, as pessoas, e a lei da reciprocidade é implacável, tudo volta para você em dobro, né? Então, pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. O final da história é feliz, eu falei para vocês. Seu Júlio hoje é um cara feliz, é um cara alegre, é um cara que está empregado, é um cara que está trabalhando, é um cara que continua recebendo o carinho das pessoas que os ajudaram. Só que o mais importante, para finalizar a live, eu quero dar os parabéns para as pessoas que ajudaram o seu Júlio lá da Faculdade Municipal de São Caetano. Quero deixar aqui os meus parabéns para essas pessoas que se uniram e que fizeram esse movimento dentro da faculdade e que ajudaram o seu Júlio. Verdadeiros heróis, pessoas de bom coração. Essa é a minha mensagem final. Eu queria agradecer essas pessoas, né, pela bondade. E fica para você também de exemplo. Quantas vezes você está andando na rua, você passa do lado de um cara que não tem onde dormir e a gente trata essa pessoa como um móvel da nossa casa de forma indiferente. Eu sei, gente, a gente sabe que tem muito bandido dormindo na rua, a gente sabe que tem muito viciado em crack dormindo na rua, a gente sabe que tem muito vagabundo dormindo na rua,
mas a gente também sabe que tem muita gente que não gostaria de estar lá, a gente sabe que tem muita gente honesta que está lá, a gente sabe que tem muito ex-executivo que perdeu tudo, que está na merda, que está morando na rua, e você não consegue decifrar essa pessoa de cara, então a gente não pode fazer juízo de valor, né? E a gente precisa ouvir mais a nossa intuição, porque tem muita gente boa lá e que só precisa de um empurrão, que só precisa de uma ajuda, que só precisa, gente, às vezes, de uma orientação, de um apoio, de uma palavra de conforto. Então é isso. José, não trabalho na TV, tá? Eu sou empresário, tenho 4 empresas, e aqui é um canal que a gente fala de empreendedorismo, de marketing, de vendas. Eu ajudo pessoas que querem abrir a sua empresa, eu ajudo pessoas que querem melhorar os seus negócios no meu tempo livre, porque a maior parte do meu tempo eu preciso me dedicar às minhas empresas. E no meu tempo livre eu venho aqui me reunir com vocês para a gente falar de negócios e empreendedorismo. E nem tenho pretensão de trabalhar na TV, de ser famoso, né? Quero só tocar os meus negócios e contribuir de alguma forma. E hoje, eu não sei qual foi o horário que você entrou, a gente contou uma história muito bonita que aconteceu comigo ontem. Se você pegou no final ou do meio, entra no começo e assiste a versão gravada, tá bom? Pessoal, é isso. Me desculpe, José, fazer uma correção aqui em público. Eu ia terminar a live e você fez agora um comentário. E eu quero te pedir desculpa sobre o que eu vou comentar do que você escreveu. Por que você quer ser famoso, cara? Por quê? Você acha que ser famoso traz felicidade pra você? Você acha que ter dinheiro vai trazer felicidade pra você? O que vai ter significado na sua vida é você fazer aquilo que você ama. É você acordar todo dia com puta tesão de trabalhar, de empregar pessoas, de fazer o bem pro próximo, de ajudar o outro, de você gostar do que você faz. Ser famoso vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência da sua competência, da sua habilidade, da sua vontade de vencer, de você ralar todo dia. Porque eu tenho certeza que quando o Neymar começou a jogar bola com 12 anos de idade, acho que o sonho dele talvez não era ser famoso, mas era ser o melhor jogador que ele poderia ser. E eu costumo dizer o seguinte, não é porque ele ganhava mal num time de várzea que ele fazia gol contra. Acorde todos os dias investindo em conhecimento e estude e treine todos os dias muito mais do que os seus concorrentes para você ser o melhor apresentador do seu bairro, depois da sua cidade, do seu município, para você começar a ser visto pelas suas qualidades, pela sua competência, para depois você ser visto no seu estado, para depois você ser visto no país, até você se descoberto. As pessoas me perguntam o seguinte, o que é que eu faço para vencer na minha vida? Como que eu arrumo um emprego? Faz o seguinte, cara, seja tão fudido que você não vai precisar procurar as pessoas vão te achar, mas deleta isso da sua cabeça. Eu não sou o dono da verdade, não sou, e você aceita o meu conselho se você quiser, mas com todo o carinho, com todo o respeito do mundo, cara, tira isso da sua frente. O seu desejo não tem que começar a ser famoso. Isso não quer dizer que você não tem que sonhar. Você tem que sonhar, você tem que querer ser o William Bonner, cara. Você tem que querer arrancar o William Bonner de lá e sentar na cadeira dele. Mas a pergunta não é, Vinícius, me ajuda a ser famoso. O que eu tenho que fazer para ser famoso? Cara, a sua pergunta é, o que eu tenho que fazer para vencer todos os dias, subir degrau por degrau, começar a ser visto e executar o meu trabalho com competência? É a mesma coisa que um tripulante aqui antigo, que está com a gente faz tempo, que já me conhece, chegar e falar, Vinícius, me ajuda a ter a maior empresa do mundo de sorvete. Tudo bem, você sonha grande, mas o que eu vou responder para ela é,
cara, eu vou te ajudar a você vencer dia a dia ralando. Então, na verdade, você não está errado e eu não estou chamando a sua atenção. Eu só estou dizendo o seguinte, José. Sonhe grande sim, mas antes dessa frase, você pode pregar no teto da sua cama lá no quarto. Eu quero ser o melhor jornalista do planeta. Você tem que ter o sonho grande. Mas você tem que se preocupar o que você tem que fazer no dia a dia para você chegar lá. Isso é o mais importante. Porque ser famoso, chegar lá, tudo vai ser consequência do seu trabalho. Nunca coloque o dinheiro na frente. Dinheiro é consequência do seu trabalho, é consequência da sua competência. E você é novo. Você é novo, você está começando. Então, lute todos os dias para você ser o melhor jornalista naquele dia. Tá bom? É isso, pessoal. Eu ia ajudar o nosso querido tripulante que me fez uma pergunta. E uma forma de te ajudar, como você pediu, é você estar aqui com a gente todos os dias, porque nós somos uma família, nós somos uma comunidade, que se ajuda, nós temos um grupo no Telegram, onde as pessoas trocam mensagens e se ajudam, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijo pra vocês, e olha, amanhã é sábado, provavelmente a nossa live vai ser de noite, e vocês poderão estar aqui de novo com a gente. Beijo no coração de vocês e como sempre me despeço batendo continência. Um abraço, até logo.